Vamos estar orando nesse momento, graça e paz, amados, você que entrou aí, Deus vai falar o teu coração, amém? Então, se você puder compartilhar, amém, aquilo que Deus colocou no teu coração, pessoas, às vezes Deus coloca pessoas no coração da gente, a gente compartilha e de repente essas pessoas entram, amados, recebem uma palavra e aceitam Jesus, e isso é muito importante, amém? Então fique ligado para aquilo que Deus tem. Já já nós vamos estar juntos no culto presencial, amém? A gente sabe que muitas pessoas, né, não trabalham muito, não entram muito nas lives, né, porque gostam mais do culto presencial, mas Deus está no controle, amém? Fazendo tudo aquilo que tem que fazer. Silva Rosângela, né, Nascimento está aí também. Lília entrando aí, Deus abençoe Lília, para a honra e glória do nome de Jesus, amém? Então fique ligado para tudo aquilo que Deus tem para fazer, amém? Lília, Deus abençoe, amém? Ruth está aí, se Ruth quiser entrar comigo aí. Ruth, cadê tu, Ruth? Fábio Nascimento, amém? Fabiola Nascimento também entrou. Se Ruth tiver com condição aí já tiver com o teclado aí, se ela quiser entrar, eu vou liberar para você entrar, Ruth, amém? A gente tinha compartilhado. Rose Alves, né, tá entrando. Tem algumas pessoas que estão entrando aí, e eu creio que já tem um número bom para a gente começar, amém? Para ninguém perder nada, amém? Então vai entrando aí, para você não perder aquilo que Deus tem para você. Nem o Ministério Vida Nova entrou aqui, amém? Era aqui, geralmente entra, não entrou. Hoje o negócio foi mas Deus é bom, amém? Deus é bom e paga bem, amém? Então fica tranquilo para aquilo que Deus tem para você. Deus tem coisas boas para fazer nessa tarde, amém? Então se você está aí, amado, fica ligado para aquilo que Deus tem. Ruth, cadê você? E Clênin está perguntando, cadê Ruth aí? Ruth está entrando, está saindo, entra aí, Ruth. Eu queria que, se Ruth estiver aí para louvar a Deus, amém? Nós louvamos aqui, mas eu dava oportunidade para ela louvar mais um cântico aí. Deus tem usado muito essa menina e eu sei que Deus é bom, amém? Maravilhoso. Então Ruth aí, ela estava meio dodói, a bichinha, né? Mas eu creio que ela já é sarada e curada em nome de Jesus, amém, amados? Então fica ligado para aquilo que Deus tem para mim e para você nessa tarde, amém? Você que está aí, amados, vamos estar orando, amém? Coloca diante de Deus, amém? Coloca-se diante de Deus agora, nós vamos estar orando, e a oração do justo é poderosa e eficaz, amém? Então fica ligado por tudo aquilo que Deus tem. Sinara já entrando, Deus abençoe Sinara aí, Sinara e sua filha, amém? Deus abençoe vocês, né? E eu sei que Deus tem coisas grandes, amém? O que vocês precisa lançar, está tudo na palavra. O reino de Deus, ele está perto de mim e de você. Nós precisamos declarar através da fé e trazer esse reino para cá, para a gente viver dias de céu aqui na terra, amém? Então fecha teus olhos nessa hora, nós vamos estar orando e elevando a Deus todos os nossos pedidos, orações, tudo aquilo que Deus tem para nós, para estar aqui, amém? Pedro Nogueira já está entrando aí, Sinara, um abraço aí, tudinho. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por essa tarde maravilhosa. Queremos nos render graça, Pai. Graça, porque para onde nós iremos, Pai, se sua graça não estiver conosco? Graça é esse favor, Pai, nós não merecíamos, mas você achou graça em cada um que está aqui, Pai, e você nos conquistou, você nos comprou por um bom preço, e eu creio em nome de Jesus, Pai, vidas sendo restabelecidas, pessoas sendo curadas, para a honra e glória do nome de Jesus, amém? Deus continue te abençoando aí, a Lúcia já entrando, amém? Pedro Nogueira entrando aí, para a honra e glória do nome de Jesus, amém? Deus é muito bom. Vana já entrando, amém? O pessoal, eu acho que o pessoal estava dormindo com essa chuva aí, estão voltando, entrando agora aí na live, né? Eu acho que estava todo mundo dormindo, a Lúcia, que eu sei que estava preparando uma cesta básica aí, né? Eu estava vendo, né? Uma cesta básica para distribuir. Glória a Deus por sua vida, glória a Deus, amados, pela vida de pessoas que estão junto conosco, fazendo aquilo que Deus quer para fazer, né? A obra dele, não sei, a gente dá sem olhar a quem, amém? Estava dormindo não, ela estava trabalhando, que eu vi que ela estava trabalhando em nome de Jesus, amém, amados? Então, ontem, né, eu vou trazer um pouquinho falando sobre fé, e nós temos essa semana toda falando sobre fé, a Graça, a família Vida Nova, Solange mandando um abraço aí, atravessar essa fase
assim como aquele povo atravessou o rio para entrar na terra prometida. Amém. Então, já estamos passando, amados. Essa fase já está passando e eu creio em nome de Jesus. Amém. Vidas de pessoas sendo transformadas. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem. De quem? Daqueles que são chamados. Eu sou chamado e você foi chamado. Então, grandes coisas Deus tem para fazer na nossa vida. Amém? Então, sem mais delongas, vamos estar trazendo a palavra da fé, aquela palavra que muda a nossa vida. Amém? Hoje, se der tempo, hoje eu quero pelo menos encerrar a primeira parte que eu tinha começado, que os inimigos da nossa fé, os inimigos que faz você parar, que faz você paralisar diante de coisas. Amém? Então, eu queria falar e eu vou dar uma passada aqui para explicar algumas coisas para vocês. E tem dois inimigos que eu fico bravo com eles. Um é o medo, né? Quantas pessoas hoje estão com medo, deixando de avançar porque estão com medo? O medo paralisa a nossa vida. E eu quero dizer que o medo só pode chegar se você acreditar nele. Amém? Então, Vida Nova entrou, glória a Deus, pelo menos uma audiência nossa aí. Amém? Então, o medo é o que faz paralisar aquilo que Deus tem para nós, tá bom? Então, o medo é uma das formas que o inimigo usa para te paralisar. Quantas coisas a gente tem paralisado na vida porque a gente tem medo? Ah, pastor, eu não avanço porque eu tenho medo. Eu não avanço por causa disso. Eu não avanço por causa de algo. Eu não avanço porque Deus tem colocado uma grande visão diante de mim, mas eu tenho medo de avançar. Então, este é uma das coisas que mais as pessoas têm sido paralisadas, porque elas têm medo. Então, se fosse enumerar uma coisa de imediato, era o medo. Amém? Então, esse medo paralisa. Tem N fatores, são vários, tá certo? Eu vou comentar alguns. E agora, amados, eu já vou estar cortando os comentários. A pastora falou de medo, mas já está anotado aqui. Amém? Medo. E o que mais que colocou aí? O mais perigoso é o medo. Então eu vou falar de todos aí, amém? Não se preocupe não, que eu não vou esquecer de nenhum. Amém? Tem alguns medos que eu vou falar, que você fique tranquilo. Kilde já está entrando aí, Deus abençoe. Amém? Então eu vou estar falando, quando a gente fala de fé, alguns inimigos, né? Um dos inimigos é o medo. Amém? Quando você tem medo, é o principal. Número 1. Nem tem outros que eu vou enumerar 200, mas hoje eu vou falar de uns 3, 4, 5, tá certo? Para você ficar ligado para aquilo que Deus tem, amém? Vou tirar os comentários, tá bem? Para você estar aí, o pessoal que está entrando, não fica preocupado não, amados, com os comentários não. Eu quero tirar os comentários porque quando alguém começa a comentar aí, eu me perco, amém? Tem gente que não tem problema, vai falando, quer dizer, tem gente que nem olha para aí, vai falando, mas assim, como está logo na minha frente, eu vou desativar e vou falar de algumas coisas que paralisa o cristão, e uma das coisas é o medo, amém? Mas eu vou entrar. Mas antes de falar do medo, eu queria dizer que a fé, ela é mensurável. Palavra até bonita, né? Fé mensurável. A fé é mensurável, ou seja, a fé, ela pode ser medida, amém? Hoje a gente vai precisar de ajuda aqui dos estudantes, para estar me ajudando, acessando, para eu não ter que estar buscando aqui direto, porque a gente vai ler alguns textos da palavra do Senhor, amém? Então a fé é uma medida que está lá em Romanos 12, 3, então ela é mensurável. O que é mensurável, pastor? Que ela pode ser medida. Já vi alguém dizer, fulana não tem fé, ou então alguém diz, fulana tem uma fé tão pequena. Existe fé pequena e a gente precisa entender. Então Romanos 3, ele diz assim, porque Romanos 12, versículo 3, ele diz assim, preste atenção, porque pela graça que me foi dada, ou seja, Deus já te deu graça, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Aí ele diz, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que cada um já recebeu. Então você recebeu uma medida de fé, amém? Deus já derramou uma medida de fé. Já vi alguém dizer, pastor, minha fé é tão pequenininha. Aí Jesus disse, Jesus já sabia que a gente ia perguntar isso. Aí ele disse, se você tiver
fé do tamanho de um grão de mostarda, que é muito pequenininho, né? Você vê a cabecinha desse lápis aqui. Se você tiver fé de uma medida de um grão de mostarda, bem pequenininho, se você tiver, você vai ter o poder de transportar montes. Olha que Deus é esse. Mesmo sendo pequena, porque Ele não está preocupado se a fé é pequena, média ou grande. Ele quer que ele já disse: eu já dei uma medida da fé, como está em Romanos 12, 3. A palavra medida é descritiva, amém? A palavra medida, ela é descritiva, é exatamente uma quantidade, ou seja, Ele deu uma quantidade para mim e para você, e Ele não deu uma medida para um, para outro, não, Ele deu uma medida igual para todos, amém? Então, quando você nasce de novo, quando você é de Cristo, você recebeu uma medida de fé, amém? E ela é exatamente uma quantidade, e ela pode ser aumentada, né? Quando você vê lá em 2 Pedro, né? Quando você vai para 2 Pedro, que você vê, minha fé pode ser aumentada? Pode, por isso que ela vai, tem gente que tem uma fé maior, 2 Pedro 1, de 1 a 10, né? Aí você pega 2 Pedro 1, de 1 a 10, quando você vai lá, eu estou falando todos os textos, amado, mas eu não vou ler todos, amém? Eu estou dando uma explanação para dizer para você que a fé, ela tem uma medida, amém? Medida, tem a fé pequena, lembra que Jesus disse para Pedro, homem de pequena fé, ou seja, teve uma pequena fé, e ele olhou também para aquela mulher do fluxo de sangue, e ele disse, grande fé essa mulher tem. Então, quando você vai olhando 2 Pedro, de 1 a 10, ele diz assim, Simão Pedro, servo apóstolo de Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas, ou seja, a graça e a paz sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus. Aí você vai passando pelo poder de Deus que nos foram concedidas, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou, amém? Para a sua própria glória e virtude e poder. Por meio delas, Ele nos concedeu suas preciosas e muito grandes promessas. Então Deus, Ele já trouxe grandes e preciosas promessas, como Ele está dizendo aqui, né? Para que por elas se torne coparticipante da natureza divina. Coparticipante, por que coparticipante? Porque Jesus foi participante e você agora é coparticipante, eu com você, você comigo e a gente com Cristo, por isso que ele chama coparticipação, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo, por causa disso, concentrando todos os esforços, acrescentando a fé que você tem o poder, a virtude, que é o poder, virtude, o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e o domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade o amor, porque essas qualidades estando presentes e cada vez mais farão que vocês sejam ativos, nem que vocês não sejam inativos nem infrutíferos. Então você começa a entender essa palavra revelada. Ele está dizendo tudo isso. Para que isso? Para que aumente sua fé. Como é que aumenta? Pelo pleno conhecimento da palavra de Deus. E quanto mais você conhece, mais aumenta. Para quê? Para você não ficar inativo nem infrutífero no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego. Olha, você precisa ter essas coisas, porque se não tiver é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação, né, dos seus antigos pecados. Porque Paulo disse, esquecendo das coisas que para trás fica lá tudo para trás. Aí ele diz, procure com empenho cada vez mais confirmar a vocação e eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Olha que coisa. Então, quando você entende que a fé, ela é exatamente essa que está perto de você, aí você vai lá para Romanos 10, 17, né? Aumentada pelo ouvir a palavra. Ele diz, a fé, ela vem, né? Em Romanos 10, 17. A fé, ela vem, ela é aumentada
pelo ouvir a palavra de Deus. Falta de ouvir a palavra de Deus, sua fé pode diminuir. Ou seja, se eu medito na palavra, minha fé aumenta. Se eu deixo a palavra de lado, minha fé vai diminuindo, né? E assim a fé vem pelo ouvir, né? Romanos, né? Para quem está acompanhando, 10:17. A gente fala muito aqui, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E pela repetição é que a gente aprende. Amém? E quanto mais a gente repete, mais a gente aprende. Então a gente vê vários exemplos, né? De uma fé pequena. Lá em Marcos 6,30, ele fala exatamente isso, né? Fé pequena. Aí você vai para Marcos, né? Quando você pega a palavra do Senhor, aí você corre lá para Marcos, né? Você que está nos acompanhando aí. Aí você, Marcos 6, né? Mateus, Marcos, né? Marcos 6, verso 30. Bem? Marcos 6, verso 30. Aí ele diz assim, ó: reuniram-se os apóstolos com Jesus e contaram-lhe tudo o que ele tinha feito e ensinado, né? Aí quando você vê Marcos, essas palavras que tem, aí ele fala de alguém de uma fé pequena, porque é o seguinte: Jesus alimentou 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Aí quando ele vai falar que precisa alimentar, sempre vem alguém para dizer que não tem, que dizer que não tem condição. Eu lembro nessa passagem, Filipe chegou e disse: Senhor, despede o povo, despede esse povo todo. Aí Jesus disse: não, mande todos sentarem, né? Deus nunca vai pedir, amados, o que você não tem. Amém? Naquela multidão, presta atenção, naquela multidão, Jesus perguntou: olha o que é que, se tem alguma coisa. Aí Filipe chega, aí diz assim: ei, não tem nada. Aí ele diz, e Jesus lhe disse: quantos pães você tem? Você trate de descobrir. Ou seja, você precisa entender, né? Aí é Marcos 6:30, já vai no final, né? 6:38, que ele diz, Jesus sempre pergunta: o que é que vocês têm? Aí disseram: não apareceu ninguém, não tinha nada. Porque uma coisa que eu vou dizer: Deus, Jesus, não vai pedir aquilo que você não tem. Se Jesus perguntou, é porque alguém tinha trazido alguma coisa ali. E às vezes a gente olha para um lado, olha para o outro: Senhor, não tem nada, né? Já viu alguém dizendo não tem nada? Aí Jesus diz, aí depois diz: se não, um pouquinho de azeite e um punhado de farinha. Lembra do profeta? Então Jesus quer que você tenha algo para que ele possa transformar. Eu acredito, amados, que naquela multiplicação dos pães, que Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Amém? Aí Filipe chega, né, e diz para Jesus: Jesus, despede esse povo, não tem. E se tivesse dinheiro, não tinha como comprar, porque tinha muita gente. Tinha mais de 13.000 pessoas, 5.000 homens. Imagina, mulheres no mínimo tinha mais 5, 10.000. E menino, do jeito que o povo gosta de fazer menino, e principalmente naquele tempo, devia ter muito mais de 15.000 pessoas naquele lugar. E menino come, viu? Numa hora dessa, leve menino para a praia para você ver. Eles comem desesperadamente. Então você vê o milagre. Então aquele povo tinha uma fé pequena, mas surgiu alguém, preste atenção. Quando Jesus, eu acredito que os discípulos, quando eles sentaram, aí foram andando para um, para outro. Eu acredito que de 5.000 pessoas, aquelas 13.000 pessoas, 15.000 pessoas que estavam ali, só uma criança tinha um lanche. Eu não acredito não, sabe? Além daquela criança, ela creu. Eles passaram e disseram: vocês têm alguma coisa? Vocês têm nada, ninguém tem nada. De repente o menino levantou a mão. Eu acho que a mãe disse: ei menina, fica quieto. Mas o menino disse: ei, vem aqui. Eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. Eu tenho o meu lanche. Ou seja, ele creu, ele teve fé e ele foi generoso. Ontem eu estava olhando, eu achei muito lindo. Eu liguei o jornal. Eu não gosto de assistir jornal, mas ontem eu terminei ligando e no jornal estava passando um menino, tinha uma trilha lá. E o menino pegou, eles perderam nessa trilha, pessoas que tinham condição nessa trilha, perderam o pedal da bicicleta, aquelas bicicletas de trilha, né? E quebrou a bicicleta, e o menino tão pobrezinho, com a bicicleta do irmão dele, não sei, ele disse,
Na hora que quebrou, ele disse, eu vou ali pegar um. Aí foi lá, pegou R$ 5 que tinha. Tu imagina, um menino muito carente, amado. E correu, pegou, foi lá, pegou o pedal da bicicleta e entregou o rapaz para o rapaz continuar a trilha. E eles voltaram ontem para lá. Aí eu fiquei lembrando dessa passagem, generosidade. A Bíblia diz, o que você planta, você colhe. E à medida que você planta, você não colhe exatamente o que você plantou, você vai colher muito mais. Ele plantou, sabe o que? Um pedal. Ele foi lá, comprou o pedal, trouxe rapidinho numa bicicletinha velhinha, amado, e voltou. Quando estava voltando, que chegou lá e entregou o pedal, o rapaz disse, eu vou lhe pagar. Ele não quis o dinheiro, interessante. Ele não quis. Aí ontem voltaram, a trilha todinha, voltaram, sabia onde o menino morava, e eles pararam lá e chamaram o menino e fizeram uma reportagem. Saiu ontem na reportagem, eu achei lindo, e levaram uma bicicleta para ele. E ele nem bicicleta tinha, porque a bicicleta dele, aí botaram a bicicleta do irmão dele e botaram a bicicleta dele linda toda. Fosse eu, dava logo duas, né? Porque se viu uma para outra. Mas assim, ele plantou o quê? Um pedalzinho. Porque tudo que você planta, você colhe. Aí lembrei dessa passagem para trazer, para falar sobre fé. Então, quantas pessoas tiveram uma fé pequena nesse momento? Mas aquela criança diz, ei, eu creio que o Senhor pode pegar esses pães e multiplicar. Aí de repente os pães chegam. Imagina Felipe, né? Eu lembro Felipe porque é meu filho também, né? Que está em casa. E Felipe pegou o discípulo de Jesus, chegou, apresentou, Senhor, a única coisa que tem, que uma criança deu antes dela, foi 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus pegou, quer dizer, já tem alguma coisa. Para Deus multiplicar na tua vida, tem que ter alguma coisa. Você tem que ter algo em casa. Às vezes a resposta está dentro da sua casa. O que Deus tem para fazer está dentro da sua casa. Deus vai fazer, Deus vai multiplicar. Aí Jesus pega, todos sentados, os discípulos ficaram olhando, porque quem não crê fica olhando. Quem crê faz alguma coisa. E ele pegou aqueles pães, olhou para o céu, olhou para o Pai e disse, Pai, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. Olha que bênção, amados. Olha que fé maravilhosa. E olha que generosidade daquela criança. E quem planta, colhe. A Bíblia diz que começaram a distribuir os pães, enquanto mais distribuía, mais tinha. E no final, 5 pães. Como é que pode, hein? Não dá para entender, porque fé não se entende. Fé não dá para entender. Ele vai na contramão do mundo. Fé é uma certeza. Jesus tinha certeza que alguém tinha algo ali. Jesus tinha certeza, se aquele algo chegasse na mão dele, poderia ser multiplicado. Porque a palavra do Senhor, ela é essa multiplicação. Amém? Quando você crê, você vai ver o milagre de Deus acontecendo na minha e na tua vida. O que você precisa? Crer somente. Amém? Aqueles pães chegaram, o Senhor agradeceu, ele começou, enquanto mais cortava, eu imagino a cara dos discípulos, mano. Pegaram aqueles pães todos sentados, mais de 15 mil pessoas, cada pedaço de pão, antigamente os pães eram grandes, amém? Aqueles pães sem fermento, e quanto mais abria assim, cortava, e multiplicando, parecia umas formiguinhas, quando todos comeram, todos se fartaram, todos ficaram satisfeitos. Sabe o que aconteceu? Jesus disse, e aí, estão todos satisfeitos, vocês também comeram? Comemos, Jesus, pão demais, que milagre maravilhoso. Aí Jesus disse, agora, o que é que vocês vão fazer? Jesus não gosta de desperdício. Jesus disse, agora, recolha todos os que sobraram. E a Bíblia diz que foram 12 cestos cheios. Olha que bênção. Dá para imaginar você alimentar a quantidade de pessoas e ainda sobrar 12 cestos. Amados, só Jesus pode fazer isso. É para quem crê. Se você crê, o milagre vai acontecer na tua vida. Eu estou falando sobre fé. Fé, ele remove montanhas. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, coisas grandes vão acontecer. Amém? Porque Deus é grande, Deus é maravilhoso. Filipe olhou, teve uma fé pequena, mas Jesus estava ensinando a ele. Amém? Fica tranquilo, porque mais na frente ele fez coisas grandes também. Amém? Deus usa as coisas que não são
para confundir as que estão. Aquilo era ensinamento para os discípulos, porque Jesus precisava depois ir embora e depois eles tinham que lembrar, né? Lembra do Lamentações 3:21? Traga à memória aquilo, aquela memória que entrou em Filipe, ele nunca mais esqueceu daquilo, e foi escrito, para nunca mais ele esquecer, de que quando faltava alguma coisa, Jesus era o Deus que respondia, o mesmo, não era porque era Jesus, amados, é porque Jesus, ele é a palavra. A Bíblia diz que Jesus era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Quando a gente entende isso, tudo fica mais fácil. A Bíblia diz, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Amém? Então, quando você precisar de algo, você liga o interruptor aqui e aciona o céu, porque é o reino de Deus. Amém? O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria em nome de Jesus. Então, falei de uma fé pequenininha, né? A fé também de Pedro, que quando ele foi, né, ter com Jesus, ele viu Jesus, viu um fantasma, teve medo. Amém? Ele olhou para Jesus e naquele grande medo que ele teve, a Bíblia diz que ele olhou, viu um fantasma. Sabia que às vezes o medo a gente vê coisas? Jesus Cristo vinha e ele viu um fantasma. Aí ele disse, Jesus, se for realmente o Senhor, se o Senhor não é um fantasma, deixa eu ir até aí. Aí Jesus disse, ei, vem. E ele creu e foi. Amém? Ele teve medo? Teve. Mas ele enfrentou o medo e foi. A Bíblia diz que quando ele foi, ele, já andando nas águas, já desfrutando, começou o vento bater nele. A Bíblia diz que ele começou a ter medo. Aí o medo faz você afundar. O medo faz você ficar paralisado para aquilo que Deus tem. Medo lança fora todo medo, porque o amor de Deus é aperfeiçoado na sua vida. Quando você ama, você lança fora todo medo. Quer lançar o medo fora? Ama. Quer lançar o medo fora? Creia, porque quem crê vai ver e o medo vai ser lançado fora em nome de Jesus. Amém? Então, esta é uma primeira parte que eu queria falar, e agora eu quero falar de alguém que tem uma fé bem grande, amém? Para alimentar o teu coração em nome de Jesus, amém? E Mateus 15, verso 28, ele vai falar de alguém que tem uma grande fé. Eu posso citar vários exemplos, inclusive a mulher do fluxo de sangue, amém? Que ela teve uma grande fé. Ela disse, se ao menos eu tocar, imagina, amado, que fé é essa? Que fé grande é essa? Né? Então a gente pode entender. Jesus disse, homem de pequena fé. Por que são tão tímidos? Né? Dizendo para os discípulos, dizendo para Pedro naquela hora. Né? Então quando você entende, então Mateus 15, 28, ele diz, então Jesus exclamou, mulher, que grande fé tem, ou que seja feito como você quer. O que é que Jesus estava falando? Para aquela mulher, ela chegou, ela surpreendeu Jesus, porque ela tocou nas vestes. Ela disse, se tão somente eu tocar. E aquela mulher, antes de tocar nas vestes de Jesus, amados, ela creu antes, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ela ouviu falar de Jesus e ela creu que Jesus já tinha curado muitas pessoas, se alimentou e foi para lá alimentada de fé. E ela disse, se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, não precisa nem ele me tocar, se eu tocar. Aí Jesus olhou para ela e disse, nunca vi tamanha fé. A fé também do centurião, né, que está aqui, mas eu não vou citar, porque não vai ter tempo para a gente ler tudo, mas do centurião, aquele centurião chegando para Jesus e disse, Jesus, o Senhor, e Jesus falando sobre o servo dele, que ele amava muito, aí Jesus disse, eu vou lá. Ele disse, não precisa nem ir, manda uma palavra. Olha que homem para crer. Se fosse eu, dizia Jesus, vamos comigo, pegava logo, fazia igual a Lázaro, né? De Lázaro que disseram, vai lá. Ou então fazia como Jairo. Lembra de Jairo? Jairo foi atrás dele, e essa mulher do fluxo de sangue estava lá também. A mulher aparentemente atrapalhou a vida de Jairo. Jairo era um homem da lei, um homem super entendido, mas a letra mata. O que faz você mudar a vida de uma pessoa é a palavra de Deus. Ele era doutor da lei, Jairo, chefe da sinagoga, estava lá, aquela mesma sinagoga que Jesus ia para lá e o povo não acreditava nele, mas ele veio atrás de quem poderia resolver. Ei,
Jesus pode resolver o teu problema, porque só Jesus pode fazer isso. Jairo entendeu, saiu escondidinho, correu para Jesus, ele disse: não quero nem conversa, vou deixar minha filha morrer, deixa não. Aí foi. Quando chega lá, né, estava já com ele, já tinha conversado com o mestre disse: ei, eu mesmo vou lá. Aí curou aquela mulher, dele saiu o poder, disse: Jairo, agora eu vou na tua casa. Quando estava ali, chegaram os da casa dele e disseram: Jairo, não adianta, não incomode mais o mestre, porque ela já está morta. O que é que está morto na tua vida? Aí Jesus disse: ei, não temas, creia somente. Ou seja, não tenha medo, porque o medo ia paralisar aquilo que Deus ia fazer na vida de Jairo. Ele disse: não tenha medo, vamos em frente. E ele foi, e quando chegou lá, a filha foi ressuscitada. Amém? Então esta é uma grande fé de alguém que crê contra a esperança, né? O centurião viu o moço lá, ele deu uma ordem, e quando chegou lá, disse: que horas foi que aconteceu isso? Aí disse a hora, ele disse: eita, a mesma hora que Jesus tinha dito. Ele foi curado. Amém? Porque Deus é um Deus de resposta imediata, em nome de Jesus. Amém? Tem vários, né? Não enfraqueceu na fé, tirando a palavra não. A fé é forte. Amém? Então são várias. Uma coisa que eu digo para você: a fé não deve ser baseada em sentimentos. Falei ontem, em sentimentos. Amém? Nos 5 sentidos. Tem gente que diz: pastor, estou todo arrepiado. Não muda nada. Pastor, eu caí. Já viu alguém cair na unção? Eu já vi 200 pessoas caindo na unção. Tá certo? Não é o cair na unção que você recebe a bênção. Você recebe a bênção quando a palavra de Deus entra dentro de você, gerando fé. Amém? Pastor, estou arrepiado. Pastor, estou sentindo. Não é por sentimento, é por fé. Pastor, Deus tenha misericórdia dessa pessoa. A pessoa passou o dia todo chorando. Deus não se move por necessidade. Deus não se move por choro. Deus não se move por joelho no chão. Deus se move por fé. Não adianta botar o joelho no chão se você não crê. E só crê quem tem fé. E só tem fé quem em Deus e que pode mudar toda a sua vida e toda a situação. Amém? Então o homem natural, ele não vai entender nunca as coisas de Deus. Amém? Porque é natural. Amém? Deus é bom demais. Então, sentimento, o homem natural não pode entender as coisas de Deus. Onde é que está isso? 1 Coríntios 2,14. Quando você vê 1 Coríntios 2,14, como nós estamos ensinando, eu queria ler esse versículo para você. O homem natural não entende as coisas do Espírito. Sentimentos não produzem fé. Amém? O que produz fé é você meditar na palavra de Deus. Amém? Então 1 Coríntios 2,14, para você ficar ligado naquilo que Deus tem, para ficar mais consistente, ele diz assim: ora, a pessoa natural não aceita as coisas espirituais de Deus. Ou seja, o homem natural não vai entender, porque lhes são loucuras. A fé é loucura para o homem que não conhece a Deus. Amém? Ele não vai entender. E ela não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Você é um ser espiritual. Então as coisas de Deus só se entendem espiritualmente. Amém? Pastor, não estou vendo nada. Quem disse que é para você ver, abençoado? Jesus disse para Tomé: mais bem-aventurado, Tomé, são aqueles que não viram e creram. Amém? Eu quero correr um pouquinho, porque eu quero falar sobre duvidar. Amém? Medo faz você perder a sua bênção. A promessa que Deus te fez, o medo faz você paralisar. Amém? A dúvida também. A gente vai falar um pouquinho sobre dúvida também. Amém? Então você precisa entender. Conhecimento pelos sentidos. Ele não vem falando sobre fé, andando por fé e não por vista, né? Como em Coríntios Paulo falava. Nós devemos andar por fé e não por aquilo que a gente vê pelos sentimentos. Então, fórmula da fé. Tem uma fórmula? Tem. Encontre promessa na palavra de Deus. Primeiro, Deus tem promessa para você? Tem. Primeiro ponto, anota. Encontre a promessa na palavra de Deus. A fórmula da fé. Pastor, tem uma fórmula? Tem. Primeiro, encontre
a promessa na palavra de Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto, creia na palavra, porque o que muda a tua vida é a palavra. Creio na promessa, creio na palavra. Quem me fez a promessa é fiel, ele vela sobre a palavra para cumprir. Lembra disso? Terceiro, não dê atenção às circunstâncias contraditórias. Amém? Você vai encontrar ventos contrários, pessoas que não creem, mas você está firme na palavra. Você não vai olhar nem para um lado, nem para o outro, nem para a direita, nem para a esquerda. Você vai seguir na promessa que Deus te fez. Se agarre à promessa, dê o sangue na canela, não solte e Deus vai fazer. Por final, o quarto, você diz: louve a Deus pela resposta. Mas está demorando porque Deus está caprichando. Amém? Caprichando para você. A fé é um estilo de vida. Amém? Por isso que a Bíblia diz: se há dúvida, não é fé, porque a fé não tem dúvida. O que eu disse a você, o que pode te paralisar é a dúvida, a incredulidade. Você precisa crer que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Onde é que está isso? Em Romanos 14, 23. Amém? A fé, se há dúvida, não é fé. E sem fé é pecado, sabia? Misericórdia. Quem não tem fé está em pecado, tá, porque ele é incrédulo. Eita, Romanos 14, verso 23. Muita gente vai ficar bravo comigo, mas essa é a palavra de Deus. Eu não falo palavras de mim mesmo, amém? Mas aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Esse texto aí, ele está falando, para quem acha que eu não estou entendendo, esse texto ele está falando exatamente aquele povo que diz: fulano come, vai ser condenado, comer carne, comer sangue, comer não sei o que. Esse texto está dizendo exatamente isso. Amados, se você vai trazer dúvida para seu irmão, se come ou se não come, então não come. A Bíblia diz: se você é mais forte, né? Às vezes a pessoa olha para você: vixe, fulano, e tu faz isso. Eu não faço, porque se eu fizer, fulano é mais fraco, vai cair na fé. Então a gente, como ama, a gente tem que entender, amém? Se comer, você está comendo um negócio que fulano está comendo carne de porco, aí o camarada chega e diz: carne de porco, não sei, se for para matar a fé do outro, você diz: não, então eu não vou comer por amor. Aí deixa ele ir embora, depois tu come, amém? Não tem problema não, porque o que faz mal não é o que entra, não é o que você come. O que faz mal é o que sai da tua boca, amém? É o que te condena, amém? Vamos embora passar um pouquinho. Sem fé, né? Quando diz não tem fé, então a dúvida é o que impede você de receber tudo aquilo que Deus tem. Tudo o que nós fazemos requer fé. É um estilo de vida, tudo. Pastor, vou botar o menino na escola. Você precisa de fé para levar, para fazer. Mas eu não tenho dinheiro. O dinheiro do céu se chama fé. Você precisa entender isso. Quando você entende isso, devemos viver pela fé. Amém? Deuteronômio 19, verso 15. Amém? Quando você entende, 2 ou 3 testemunhas. Tudo que você, amados, for buscar, for crer, procura 2 ou 3 testemunhas. Acontecia muito isso. Amém? Através de 2, 3 testemunhas, você valida um fato. Amém? Já viu alguém? Você vai falar de uma pessoa, e eu vou estar falando exatamente isso. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade. Isso é antigamente, quando tinha algo contra alguém, aí você levava 2, 3 testemunhas e valia. A mesma coisa serve para versículo da Bíblia. Você sempre que for falar de algo, por exemplo, vou falar de amor, pega 2, 3, 4, 5 versículos da Bíblia que servem de testemunho. Porque às vezes tem pessoas que usam versículos isolados para trazer a promessa de Deus. Não faz isso não. Pega 2, 3, 4 versões, outras versões da Bíblia. Aquilo que vai lhe dar credibilidade é como se fosse pessoas testemunha daquilo que tu crê. Amém? Ele diz assim: uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja por qual for o pecado que pecasse. Pela boca de 2 ou 3, ele está dizendo, amém? Pela boca de 2 ou 3 testemunha se estabelece o negócio ou aquilo que tem para acontecer. Amém? Então você precisa se apegar a essas
a essas testemunhas para que você possa entender. Amém? A Bíblia diz que devemos viver pela fé. A Bíblia, já viu alguém dizendo, o justo viverá pela fé. Aí lá em Abacuque 2, versículo 4, ele diz exatamente, o justo, só um exemplo que eu estou dando daqueles 3 testemunhos, tá certo? Em Abacuque diz assim, o justo viverá pela fé. Aí você vai para Romanos 1,17, aí ele diz, o justo viverá pela fé. Aí você vai para Gálatas 3,11, ele vai dizer, o justo viverá pela fé. 3 testemunhas. Aí você se apega, ei, eu sou justo, sou, então eu tenho que viver pela fé. Amém? O meu justo viverá pela fé. Retroceder, jamais. Render-se, jamais. Vamos avançar para aquilo que Deus tem. Deus não está sugerindo que vivamos pela fé. Deus não está, preste atenção, para dizer que eu não disse errado depois. Deus não está sugerindo que você viva pela fé. Não. Deus está mandando, dando uma ordem. Lembra do ide? Ide é uma ordem. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Aí ele diz, Deus manda para mim e para você que nós devemos viver pela fé. É um estilo de vida, Gabriel. Um estilo de vida. O que é um estilo de vida? Eu tenho que me acostumar, tornar um hábito, um estilo de vida que eu devo viver. Acordo de manhã pela fé. Vou dormir pela fé. Porque o justo, ele é edificado pela fé. Qualquer coisa menos isso não é certo, não é pecado. Amém? 6 inimigos, vários inimigos que a gente tem que combater a fé, né? Então tem vários aí que a gente pode trabalhar, né? Um combate deve haver inimigos, né? Lembra de Paulo disse, combatei o bom combate. Então há um combate. Se há um combate, é porque existem inimigos. Você tem inimigos, e nós falamos um inimigo seu é o medo. O medo faz você paralisar. O outro é incredulidade. É você não acreditar. Lembra de Jesus Cristo, quando ele foi para a sua cidade natal, sobre incredulidade. Aí olharam para ele, né? Eu vou olhar aqui, tá em Mateus 13, amém? Mateus 13, procura aí, Mateus 13, né? Ele vai falar sobre incredulidade, que é uma forma de você não crer, amém? Mateus 13, 53, 13:53, que eu quero fechar com isso aí, sobre incredulidade, amém? Que é a dúvida, né? Medo e dúvida, incredulidade. Então você trabalha mais ou menos nisso aí. Então não tenha medo e não seja incrédulo. Por quê? Porque você precisa crer que Deus é Ele quem estabelece a palavra e você tem que cumprir, amém? Então Mateus 13, né? 13, aí você vem para o 13:53, aí ele diz assim, preste atenção que eu vou ler esse texto rapidinho. E aconteceu que Jesus, concluindo esta parábola, tá certo? Se retirou dali e chegando à sua pátria, ou seja, na sua aldeia, no seu lugar onde você estava, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e dizia, de onde vem esta sabedoria, esta maravilha? Não é este, olha amados, olha, para você não subestimar as pessoas. Aí eles diziam, não é este o filho do carpinteiro? Falando de Jesus, ou seja, incrédulo. Não é esse o filho de carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, e Simão e Judas? E não são este que esteve com nós, suas irmãs? De onde veio? Pois tudo isso. E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse, olha a resposta de Jesus. Jesus é maravilhoso, amém? Jesus é bom. Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Eita, Jesus, mandei o recado para você, amém? Ou seja, Jesus Cristo fez poucos milagres, eu já falei até sobre isso. Isso se chama, sabe o que, amados? Incredulidade, dúvida. Será que esse não é aquele? Esse aí, filho do carpinteiro? Ele no máximo deve ser um auxiliar de um carpinteiro. Aí não fez ali muitas maravilhas. Sabe por que Jesus não fez muitas maravilhas? Aí está na Bíblia, não foi o que eu estou dizendo não, amém? O que eu falo não é de mim mesmo, é dele. E não fez ali muitas maravilhas
por causa da incredulidade, ou seja, duvidava que o Filho de Deus poderia vir através de Maria, através de José, através de um comedor de feijão que era. Jesus era um comedor de feijão, ele comia feijão como eu e como você, porque a Bíblia diz que ele veio como homem. Mas pastor, o senhor está dizendo que Deus... Não, eu estou dizendo que Jesus, quando veio para a terra, ele veio como homem, mas ele era o Filho de Deus, amém? Ele não fez nada que não seja lá do alto. Tudo que ele fazia, ele dependia do alto. É como ele acionasse aquele botão. Tudo que você, misericórdia, está terminando. Tudo que você acionar aqui, vai acionar lá. Nem comentários eu botei. Em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Amém? Glória a Deus, amados. Amados, eu precisava falar muito mais coisas, mas não deu tempo não. Mas Deus é bom. Amém? Então, só deu tempo eu falar de duas, né? Da incredulidade. Eu ia falar de ansiedade também. Amém? O medo nós falamos, incredulidade e a dúvida, né? O que eu possa perceber, né? Tiago 1,6, né? Que ele falou na dúvida, Tiago 1,6, o que eu posso receber com fé, amém? Nós precisamos crer com fé. Então, não deu tempo para falar mais sobre isso, porque o assunto é extenso, amado. Eu passaria a semana todinha, de manhã, de tarde e de noite, e ainda não dava tempo, porque Deus é bom, e nós precisamos falar de fé, porque o que liga Deus a gente se chama fé. Fé é uma certeza daquilo que Ele tem para mim e para você. Então não deixa a dúvida entrar no teu coração, não deixa o medo parar você. O que paralisou Pedro naquela hora que ele afundou foi o medo paralisou, tá certo? Mas também ele viveu momentos grandiosos, né? Porque ele creu também. Quando ele creu, ele levantou. Então é isso que eu tenho para mim e para você nessa tarde. Faça seu pedido de oração, nós vamos estar orando, a oração da fé, e vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Você que tem filhos, filhas, pastor, eu queria que eu orasse pelos meus filhos. Lembra-se, Deus tem interesse nos seus filhos são guardados em Deus, amém? Glória a Deus, quase que eu corria, mas Deus é bom, amém? Não pare, amados, não pare, não deixe que Deus possa mudar a sua vida, a sua história. Minha mãe está curada, pastor, eu creio em nome de Jesus. Nós oramos por ela, Dona Socorro, sarada e curada em nome de Jesus. Que Deus continue te abençoando rico e poderosamente em nome de Jesus. Beijo no coração.